Olá, bom dia. Nós estamos iniciando o nosso devocional aqui na Lopes Editora, como de costume. Todas as segundas-feiras iniciamos a semana com esse momento devocional para agradecermos a Deus por esta empresa e pela nossa missão, que é transformar vidas pelo conhecimento. E hoje eu quero trazer uma breve reflexão sobre o texto de Josué, capítulo 7, versículo 10, que diz assim: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado sobre o teu rosto. Baseado nesse texto, eu quero falar sobre como tornar-se uma pessoa resiliente. O texto fala da história de um general que conduzia um exército e ele foi derrotado diante de uma batalha. E quando, após essa derrota, ele prostrou-se e ele ficou abatido, e de repente lhe apareceu um anjo e diz para ele: Levanta-te, por que te estás prostrado assim sobre o teu rosto? E o anjo mostra exatamente o que estava acontecendo, as razões do porquê da derrota e que eles precisavam se reorganizar para poder vencer. E aí nós observamos que sofrer uma derrota não significa perder uma batalha. E na vida, nós, muitas vezes, enfrentamos situações, nós temos perdas e muitas vezes nos sentimos derrotados. Por quê? Porque as coisas não saíram da forma como gostaríamos e porque elas saíram fora do nosso controle. E diante dessas situações nos abatemos, nos entristecemos, nos deprimimos. Mas precisamos desenvolver a capacidade de nos renovarmos, a capacidade de nos reerguermos. E isto se chama resiliência. Então, uma pessoa resiliente é aquela pessoa que tem a capacidade de adaptar-se a situações difíceis ou de fontes significativas de estresse. Na prática, quer dizer que, diante de uma adversidade, a pessoa utiliza a sua força interior para se recuperar. Ela se abate e sofre como qualquer pessoa, mas ela enxerga além dos problemas e assim consegue lidar com as situações de forma mais leve. Ele não foca no problema em si, ele foca na solução do problema. E eu sempre costumo dizer que para você resolver um problema, você precisa de duas coisas básicas. Primeiro, você precisa analisar o problema. Qual é o meu problema afinal? Se você não tiver clareza de qual é o seu problema, você não resolve. Então, qual é o meu problema? Quando você tem a noção do problema, você parte para a segunda coisa, que é o que eu posso fazer afinal para solucionar esse problema? E aí o que eu coloco sempre é que quando analisamos as alternativas que temos, nem sempre aquilo que parece ser a solução está sob o nosso alcance. Por quê? Porque muitas coisas que esperamos que aconteçam não estão no nosso controle. E nós precisamos resolver as coisas que estão, sim, sob o nosso controle. E aquilo que não está no meu controle, o que eu tenho que fazer? Eu preciso aprender a lidar com ela. Eu preciso ser resiliente. Uma pessoa resiliente não significa que ela está livre de problemas, mas ela apenas sabe superar esses problemas sem desmoronar na vida. Essa capacidade ajuda a preservar a saúde mental. A melhor parte é que pode ser desenvolvida e melhorada. Ou seja, você pode desenvolver essa capacidade, você pode tornar-se uma pessoa resiliente. A resiliência, ela é um mecanismo de proteção que dá força necessária para a recuperação física e emocional após um evento adverso. Ou seja, a resiliência ela minimiza o risco da pessoa desenvolver doenças mentais e se tornar uma pessoa, às vezes, que tem um sentimento de desamparo, uma pessoa oprimida, triste, depressiva. Então, quando eu me torno resiliente, eu adquiro essa capacidade de lidar com as situações. A depressão, muitas vezes, é a esquiva. É quando eu procuro me esconder, eu procuro me esquivar
do problema, ou seja, como se eu fosse ali para o quarto, fosse para debaixo da coberta, os problemas desaparecessem. Não, a pessoa apenas está protelando. Uma hora você vai ter que sair debaixo da coberta, vai ter que sair do quarto e encarar a situação. Então, quando a pessoa ela consegue, ela se torna resiliente, ela enfrenta a situação. Portanto, vai algumas dicas importantes. Primeiro, não evite o problema, enfrente. Procure solucionar. Então, você é capaz de solucionar esses problemas. E aquilo que não der para solucionar, procure aprender a lidar ou aceitar essa realidade. Seja capaz de se autorregular. Essa é uma outra coisa muito importante. Então você consegue manter o foco em momentos de estresse para agir da melhor forma. Não é possível você, de repente, vencer se o seu foco é o problema. Então muda o foco e comece a olhar para a solução. Outra coisa importante, pratique o otimismo, certo? Então, assim, procura repetir coisas positivas na sua mente. Vai dar certo, tudo vai dar certo, vai melhorar. Ou seja, muitas vezes o caos está na sua mente. E o problema está aí para ser resolvido. E você é capaz, você tem condição de resolver os seus problemas. E, finalmente, você precisa melhorar a sua autoestima e adquirir autoconfiança, porque esses dois ingredientes são muito importantes, são dois pilares importantes para a ação. É você melhorar a sua autoestima. Acredite em você. Você vai conseguir. Outra coisa assim, torne-se confiante. Então você se reconhece como capaz e se motiva para enfrentar os problemas sem se abater. Fica essa dica hoje para você. Torne-se uma pessoa resiliente. Um forte abraço.